Deus não te chamou para andar em imaturidade. Deus, ele te chamou para andar na palavra dele. E quem anda na palavra, ouve o que ele tem a dizer. Estar, muitas vezes, obediente à voz de Deus, estar ali na presença do Senhor, não significa que a gente está ouvindo a voz do Senhor. Ah, mas eu vou para a igreja, não, mas eu faço jejum, mas eu oro. Nós somos muito bons em falar com Deus, mas péssimos em ouvir a Deus. Nós, desde a minha infância, eu sou nascida e criada na igreja e a gente vai ver dois tipos de pessoas na igreja. Vamos ouvir aqueles que falam com Deus, que oram, que clamam, mas que dificilmente acreditam que Deus vai falar com eles, que dificilmente acreditam que Deus vai intervir na história da vida deles, que Deus vai falar com eles a respeito de coisas cotidianas, não a respeito de grandes decisões apenas, mas de coisas do dia a dia. Então, existe esse grupo de pessoas que fala com Deus, que fala, que ora, que clama, e existe o segundo tipo de pessoa, que é aqueles que parece que ouvem a Deus o tempo todo. Deus falou comigo no estacionamento, Deus falou comigo no mercado, Deus falou comigo se é para comprar pipoca para ir no cinema, Deus falou comigo, e aí tudo também Deus falou. Então a gente precisa ter um cuidado, e eu acredito que Deus não está nem lá e nem cá. Deus está no meio desse caminho. Ele está nesse equilíbrio. Não é sobre ouvir a voz de Deus a todo instante, e não é sobre não ouvir Deus e Deus não vai intervir na minha história. Nós precisamos entender que é o equilíbrio. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O tema dessa mensagem é: que voz você tem ouvido? Porque nós estamos numa sociedade barulhenta. Nós estamos numa sociedade onde muitos falam, mas poucos ouvem. E quando a nossa audição ela está prejudicada, a nossa fala também está. E é exatamente aí que nós temos que rever quem nós temos ouvido. Porque aqueles que dizem, Deus disse, nem sempre ouviram de Deus. Porque nós estamos numa geração performática, uma geração que quer aparecer, e muitos estão usando o nome de Deus para aparecer. Muitos não estão movidos por um chamado, muitos estão movidos por outras intenções. E por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que buscar em Deus discernimento. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que está aparente, aquilo que está visível. Porque nem sempre aquilo que reluz de fato é ouro. Nem sempre aquele que diz assim diz o Senhor de fato está dizendo segundo aquilo que Deus está mandando dizer. E nós precisamos ter cuidado se aquilo que nós estamos ouvindo vem de fato de Deus ou não vem. E é por isso que nós precisamos mergulhar em Deus. E eu vou falar desse homem, Josafá, que ele é conhecido por ter vitória na guerra, ele é conhecido por ser um homem que ama a Deus, mas ele entrou por caminhos que não deveriam entrar. Ele fez alianças que não deveriam ter feito. Ele nos ensina aqui que o fato de Deus ouvir sua oração, que o fato de você amar a Deus, o fato de você estar na casa do Senhor não te esquiva de você fazer alianças que não deveriam. Porque muitas vezes, diante de uma guerra, nós somos bons em orar. Nós queremos livramento. Agora, nas decisões do dia a dia, nas decisões cotidianas, nós nos movemos pelo óbvio. Mas o Senhor está dizendo aqui para você que entrou nessa live, Deus ele quer fazer parte das decisões cotidianas da sua vida. Ele quer que você ouça a voz dele para alianças que você vai fazer, para com quem você vai andar, para qual direção seguir. O Senhor ele está interessado em que você ouça a voz dele, mas muitas vezes a gente pensa, isso aqui é cotidiano, eu vou para esse aqui, é o mais óbvio. E cuidado que nem sempre o mais óbvio é onde Deus está, é onde está a bênção, é onde está o cuidado. E nessa história que está em 2 Crônicas, capítulo 18, Josafá foi quase morto, porque fez alianças erradas. Jennifer, mas você vai falar da voz de Deus? Sim, eu vou falar da voz de Deus. Mas quando a gente não tem a voz de Deus para as alianças que a gente estabelece, a gente faz as alianças erradas. E é por isso que eu preciso compartilhar essa palavra com você. Josafá,
ele começa, para começo da história, a Bíblia diz que Josafá, ele tinha riquezas e glória em abundância. E ele aparentou-se com Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o marido de Jezabel. Jezabel, aquela que matava os profetas, aquela que silenciava a voz daqueles que estavam cheios da voz de Deus. Cuidado, porque às vezes a gente faz aliança com aqueles que são silenciadores de profetas. Às vezes a gente está andando com gente que é silenciador de profeta. Ah, mas eu amo o Senhor, mas cuidado. Você talvez esteja andando com pessoas que sejam silenciadores de profeta. E por isso que nós temos que ter cuidado com quem a gente se aliança, com quem a gente anda, com quem a gente gera um pacto de amor, de amizade. Entenda, Deus ele nos chama a amar a todos, mas a palavra nos orienta a confiar em alguns. A Bíblia não diz confie em todos, a Bíblia diz ame a todos, mas não é porque você ama a todos que você vai sair fazendo aliança com todo mundo, abrindo o seu coração para a primeira pessoa que você vê na frente. Não. Deus não te chamou para andar em imaturidade. Deus ele te chamou para andar na palavra dele. E quem anda na palavra ouve o que ele tem a dizer. Quem anda na palavra ouve o que o céu tem a declarar. Quem anda na palavra não se move se antes ele não falar. Porque posicionamento não é movimento. E se Deus não te direcionar, aquieta-se. Porque se aquietar também é se posicionar. Aquietar seu coração também é posicionamento. A Bíblia diz aquieta-te. Aquieta-te e verás que eu sou Deus. Às vezes nós queremos tanto fazer, tanto produzir e nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós paramos para ouvir o que o coach tem a dizer, nós paramos para ouvir o que a amiga tem para dizer, nós paramos para ouvir o que o médico tem a dizer, nós paramos para ouvir o que o pastor tem a dizer. Entramos no gabinete, mas nós não paramos para ouvir o que ele tem a falar. Mas o Senhor, ele quer falar com você. Talvez você diga, mas eu sou tão pequena, será que Deus vai falar comigo? Será que Ele vai direcionar a minha vida? Ele vai. Porque Ele é Deus, Ele não é uma estátua, Ele não é um Deus de pedra, Ele não é um Deus parado, Ele é um Deus que se move, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que responde às orações. Esse é o meu Deus. E Ele vai falar com você aquilo que você precisa, a direção que você precisa. E algo que Josafá ele fez uma aliança que não deveria ter feito. Ele fez uma aliança com um silenciador de profeta. Acabe. Ele entregou seu filho Jorão para se casar com Atalha, a filha de Acabe. Um homem de Deus fez alianças erradas. Um homem de Deus pode fazer aliança errada? Pode. E é por isso que nós estamos aqui nessa live, porque Deus ele está te dizendo: eu estou te dando livramento hoje. Deus está te dizendo, ei, antes de você estabelecer um negócio, antes de você assinar o contrato, antes de você tomar a decisão final, você vai ouvir a voz de Deus. E o Senhor, Ele vai falar com você, porque Ele é Deus fiel, Ele fala. E a Bíblia diz aqui que aparentou-se com Acabe. Olha com quem ele se aparentou. Olha com quem ele fez aliança. E a Bíblia diz, e ao cabo de alguns anos, ou seja, ele não era frequente na casa de Acabe, mas ele foi ter com Acabe em Samaria. E a Bíblia diz que Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Aqui o Senhor ministrou duas coisas ao meu coração, o banquete e a persuasão. Hoje, nós estamos muito movidos por aquilo que nos favorece, por aquilo que nos beneficia. Quem não quer um banquete? Se eu falar algumas palavras aqui, elas vão gerar em você algum sentimento. Se eu usar outras palavras aqui, elas vão gerar em você um outro sentimento. Nós, à medida daquilo que ouvimos, isso gera um sentimento em nós.
Então, se eu falar pra você que você vai ser abençoada, você vai sentir alegria. Se eu falar pra você que a sua vitória vai chegar ainda hoje, você vai sentir alegria. Se eu disser, olha, esse ano você vai ter resposta para suas orações, você vai dizer aleluia. Agora, se eu falo morte, o que você diz? O que isso gera em você? Se eu falo aquilo que você quer, a resposta é não. O que isso gera em você? Qual o sentimento? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? E é exatamente assim com Deus. A gente quer que Deus, Ele só diga, eu vou te abençoar, sobre sua vida haverá dupla honra, sobre a sua vida haverá vitória, sobre a sua vida haverá alegria, você vai sorrir, você vai ser feliz. Mas nós não queremos receber as palavras de correção, as palavras de alinhamento, as palavras de direcionamento de Deus para a nossa vida. E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, hoje nós queremos os banquetes. Hoje nós queremos aquilo que nos beneficia. Hoje nós queremos que os nossos desejos sejam atendidos, que as nossas vontades sejam atendidas e não a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer, milagre, eu já falei isso aqui outras vezes, milagre não muda caráter. O que transforma caráter é a vontade de Deus. É quando eu submeto aquilo que eu quero. Apesar de eu querer muito, Deus, eu te entrego. Apesar de ser algo que eu estou clamando e pedindo, eu submeto aquilo que eu quero à tua vontade. E quando você se submete àquilo que você quer, à vontade de Deus, você nem precisa pedir poder, porque o poder vem. Quando você se submete à vontade de Deus, a glória vem. A bênção vem. Mas o desafiador do evangelho não é o milagre que você precisa. Porque milagre não muda caráter. Os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Deus não está preocupado em realizar milagres em sua história. Deus está preocupado em mudar o seu caráter. Deus está preocupado em te fazer alguém que quando alguém olhar vai dizer, lembra Jesus. Não é dessa terra. Tem o cheiro do céu. Quando olharem para você, vão ver em você as características, as marcas de Cristo na sua história. Por quê? Porque você submeteu a tua vontade à vontade de Deus. Quantas coisas que nós olhamos e dizemos, Deus, porque o Senhor faz isso comigo? Deus, porque o Senhor abre essa porta para mim? Deus, porque o Senhor não me abençoa desse jeito? E Deus está te dizendo, ei, não! Se submeta à minha vontade. Tenha contentamento com aquilo até que eu não realizei ainda. Seja alegre com aquilo que eu te dei. Porque tem pessoas tão insatisfeitas com aquilo que estão vivendo que elas não conseguem ser alegres com aquilo que elas possuem hoje. Você não consegue usufruir com alegria daquilo que você tem. Você não consegue celebrar o seu marido, você não consegue celebrar o seu filho, você não consegue celebrar a escola do seu filho, você não consegue celebrar o bairro que você mora, você não consegue se alegrar na igreja que você está, porque nada está bom, nada está à altura daquilo que você quer e você não é contente e alegre, mas Deus está te dizendo hoje, para te levar para o próximo nível, é preciso florescer aonde você está. Para te levar para o próximo nível, é preciso ser contente e alegre em toda e qualquer circunstância onde você está. Ou seja, muitas vezes as portas fechadas é bênção de Deus para você. Porta fechada é cuidado de Deus com você. Os nãos de Deus é livramento de Deus para você. É isso que o Senhor está falando aqui, gente. Isso aqui não estava escrito, mas é necessário. O Espírito Santo está falando aqui. É livramento. Até a porta fechada é bênção. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Até os nãos de Deus. Ah, Deus, porque o Senhor fez? Porque ainda não. Porque o tempo ainda não. Talvez você não entrou aqui nessa live para ouvir isso. Talvez você entrou aqui nessa live para ver que a vitória está chegando. Mas Deus está dizendo, a porta está fechada porque o tempo ainda não chegou. Eu estou tratando o seu caráter. Eu estou tratando o seu interior. Eu estou deixando dentro de você, nas tuas entranhas, a marca da minha presença.
Porque quando a minha presença for mais importante do que os banquetes, você não vai negociar a minha presença com banquete nenhum. Meu Deus. Você não vai negociar a minha presença com banquetes e nem com persuasão. Porque deixa eu te dizer, à medida que você cresce, à medida que você avança, à medida que você chega nos projetos e começa a viver os projetos que Deus tem para sua vida, as pessoas olham para você e dizem, ela tem algo de Deus, ela carrega algo de Deus. Quando você começa a avançar, muitos vão se aproximar de você. Aqueles que querem, de fato, o seu bem. E aqueles que querem armar banquetes. Quem não quer banquete? Quem não quer uma viagem executiva, primeira classe para os Estados Unidos? Quem não quer regalias e privilégios? Quem não quer? Não seja hipócrita. Quem não quer? Mas Deus, Ele está nos chamando aqui nessa palavra. A amar mais a presença, mais a voz dele, do que os banquetes que nos apresentam.